A verdadeira história da Torre de Babel. A Torre de Babel sempre foi tema de muita dúvida e curiosidade por parte das pessoas. Porém, muita gente não conhece o que realmente a Bíblia fala sobre ela e acaba acreditando em relatos que não possuem base bíblica. Então, nesse estudo conheceremos um pouco mais sobre a Torre de Babel. Mas não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e comentar aí qual próxima história bíblica você quer ouvir. Vamos agora estudar um pouco sobre a história da cidade de Babel. Após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra, conforme de Gênesis capítulo 9, versículo 7. Mas, contrariando a ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície de Sinar, que é na Suméria. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio, e a região onde Babel foi edificada posteriormente seria a tão famosa Babilônia. Essa cidade foi fundada por Nimrod, que também fundou as cidades de Ereque, Acade e Calné. Mas depois de conhecer um pouco sobre essa cidade, agora vamos saber sobre a Torre de Babel. Junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. Essa foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. A construção da Torre de Babel basicamente significava a materialização da recusa em espalhar e povoar a terra. A expressão cujo cume toque os céus demonstra perfeitamente a soberba daquela civilização, bem como o avanço tecnológico que ela já possuía na época. O texto de Gênesis capítulo 11 não esclarece se aquelas pessoas tinham medo de uma nova inundação, mas a estrutura da cidade, a imponência da torre e a insistência de uma sociedade totalmente integrada parece indicar tal condição. Se isso for realmente o que aconteceu, então esse comportamento, além de caracterizar a desobediência perante Deus, também expôs a falta de confiança na promessa que o Senhor havia feito, que Deus prometera que nunca mais a terra seria tomada por um dilúvio. A Bíblia relata que Deus cria uma confusão das línguas em Babel. Não se sabe exatamente onde está ou esteve a Torre de Babel, mas é possível saber o principal sobre ela. Tanto a cidade de Babel quanto sua torre representam de forma concreta a ambição do homem desde os tempos mais remotos. A Torre de Babel é uma figura clara da insistência humana em desobedecer às ordens do Senhor. A mensagem bíblica mais importante sobre a Torre de Babel diz a respeito ao juízo de Deus, que veio sobre aquele povo trazendo a confusão das línguas e dando início à dispersão geográfica da humanidade, e o surgimento das diversas culturas e variedades idiomáticas. Existe uma discussão se a confusão das línguas foi um evento global ou local. Alguns eruditos defendem que tal evento ocorreu apenas dentro da história semita. Sendo assim, eles entendem que o capítulo 11 pertence a uma seção dos livros de Gênesis dedicada à história semita. Logo, a confusão das línguas teria originado diferentes dialetos apenas entre os semitas. Essa interpretação é bastante contestada. A interpretação mais aceita do capítulo 11 de Gênesis é a de que a confusão das línguas teve um impacto global. Isso significa que a humanidade estava concentrada ali em Babel. Então, antes disso, todos falavam o mesmo idioma, o que parece claro no versículo 1 e 6. Mas se apenas existia um idioma, qual era o idioma falado antes da confusão de línguas em Babel? Essa é outra pergunta que acumula muitas dúvidas, mas na verdade, não se sabe ao certo qual era o idioma inicial antes da confusão de línguas na Torre de Babel. Alguns estudiosos sugerem que esse idioma era o hebraico, mas não existe nenhuma fundamentação para defender essa possibilidade, principalmente pelo fato de que o próprio hebraico é originado de outros dialetos. Se você já gostou desse tipo de vídeo, não esquece de curtir, comentar aí alguma pergunta bíblica ou alguma história bíblica que você quer saber, compartilhar para um amigo e se inscrever no nosso canal. E este foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.